Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Existe uma Saída, como tem acontecido todas as sextas-feiras, às 21h30 aqui na TV Sol. Nós apresentamos o programa Existe uma Saída, que tem o objetivo de transmitir a palavra de Deus, de transmitir uma mensagem de fé, de levar até você a certeza de que há um Deus, o Deus que criou os céus e a terra, esse único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Ele pode todas as coisas, ele tem o poder para tornar possível todas as coisas, porque ele é Deus. Ele tem o poder para curar o doente, libertar o oprimido, perdoar o pecador. Ele tem poder para salvar, transformar, abençoar. Ele tem o poder para fazer com que a vida do ser humano se torne uma vida completamente nova. Nós estaremos aí junto durante esses 30 minutos, E no decorrer do programa, nós vamos também falar a respeito da oração especial que faremos no domingo agora na Igreja do Novo Nascimento, tanto às 9 horas da manhã como às 7 da noite. Nós teremos as reuniões do Espírito Santo, como acontece todos os domingos, e neste domingo estaremos realizando uma oração em favor das pessoas que precisam sair de uma determinada situação considerada impossível. No programa de hoje, a minha esposa, que é pastora e também psicanalista, ela estará iniciando no programa Existe uma Saída esse quadro, chamado Sabedoria para a Vida. Esse quadro, Sabedoria para a Vida, ele tem um objetivo importante, porque ela vai falar do aspecto espiritual e também, por ser psicanalista, do aspecto emocional, psicológico, de situações que ocorrem na vida do ser humano. Hoje ela vai falar um pouco a respeito do casamento, vai falar a respeito da necessidade que se tem de buscar um amadurecimento no casamento, na vida conjugal. Vai falar sobre isso. No final do programa, nós teremos um momento da oração. Vamos assistir um clipe também muito bonito, uma canção muito bonita, com a banda Novo Nascimento, que faz parte da Igreja do Novo Nascimento. Caso você queira enviar a sua mensagem ou telefonar pedindo oração ou orientação, você pode ou telefonar ou enviar a sua mensagem via WhatsApp. O número aparece aí, é o 98127-8729. Nós vamos a um intervalo, depois eu volto falando a respeito da oração que acontecerá neste domingo. Já já a gente volta com todos vocês. Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre o livro Do Deserto ao Manancial, que faz parte da coleção da editora Novo Nascimento. Este livro, escrito pelo Bispo Newton, tem um objetivo muito importante, que é de nos ensinar sobre essa experiência que ocorre na vida cristã. O deserto, espiritualmente falando, ele não se refere a um lugar, mas a um período na vida do cristão. Se você deseja adquirir este livro, entre em nossa loja virtual pelo www.igrejadonovonascimento.org.br. Lá você encontrará todas as informações. Que Deus te abençoe. Até a próxima.
Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Se você deseja ligar ou enviar mensagem, o número do WhatsApp aparece aí no rodapé. Eu quero lembrar que domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 da noite, às 19 horas, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, aqui na nossa sede, às 9 da manhã e 7 da noite. E são reuniões direcionadas para que as pessoas busquem a presença de Deus, se fortaleçam espiritualmente, tenham as suas experiências com Deus, mas como sempre, como temos sempre mencionado, no domingo realizamos também orações específicas, orações com determinados objetivos, de acordo com a direção que Deus nos dá. E neste domingo nós faremos uma oração muito importante em favor das pessoas que estão enfrentando uma situação extremamente impossível. Ora, a Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, ela fala a respeito de uma situação muito difícil, uma situação impossível vivida pelo rei Ezequias, mas também fala a respeito da grande resposta que ele obteve de Deus, porque ele clamou. Diz a Bíblia, naqueles dias, Ezequias, que era o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal, quer dizer, ele foi atingido por uma doença incurável, uma doença que iria levá-lo à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías. Deus enviou o profeta Isaías, e o profeta disse para o rei: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus enviou o profeta até para comunicar a Ezequias que ele deveria se organizar, se preparar, porque ele iria morrer, né? Deus não estava, vamos dizer, derrotando Ezequias, mas ele estava, de certa forma, querendo despertá-lo, porque a situação que ele estava enfrentando era uma situação impossível. Muitas das vezes o ser humano enfrenta determinadas situações que muitas das vezes ele começa a negligenciar aquela situação, ele começa às vezes a considerar que aquilo ali vai se resolver naturalmente, e se ele não despertar, e em muitos casos não exercitar a fé e recorrer ao poder de Deus, aquela situação pode destruí-lo, né? Quantas pessoas estão aí passando por determinadas situações, elas vão levando como se, lá na frente eu resolvo, ou depois eu vou resolver, ou o tempo vai trazer a solução. Muitas das vezes são situações que você precisa vencer definitivamente, caso contrário elas irão vencer você. Ou a pessoa vence a situação, ou a situação vence a pessoa. Então Ezequias estava nessa situação. Então diz a Bíblia, virou o rosto, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quer dizer, quando o profeta saiu da casa dele, ele virou o rosto para a parede e ele foi clamar a Deus. Ele despertou, ele entendeu: eu preciso usar a minha fé, eu preciso recorrer ao poder de Deus. E ele orou dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra de Deus a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, ouvi a tua oração. O Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e te livrarei das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade. Então, veja que coisa importante, né? Ele foi atingido por uma doença, aquela doença iria levá-lo à morte, né? Deus enviou o profeta para despertá-lo, dizendo: se organiza porque você vai morrer.
Mas Ezequias despertou, ele entendeu, eu preciso usar a minha fé, eu preciso recorrer ao poder de Deus, senão essa doença vai me matar. E ali ele orou, clamou a Deus, buscou a Deus, invocou a Deus. Deus ouviu a oração dele, imediatamente mandou o profeta voltar dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, vou acrescentar 15 anos de vida, vou te dar a vitória, vou te conceder a vitória sobre o rei da Síria, que era o pior inimigo que havia na época. Ezequias foi curado, diz a Bíblia. Ao invés de ser destruído por aquela doença, ele foi curado, ele venceu aquela doença. Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Ele obteve a vitória sobre o pior inimigo. Coisas grandes aconteceram. Por quê? Porque ele clamou, ele invocou a Deus, ele recorreu ao poder de Deus. Então, eu quero fazer esse convite a você que me assiste, e de repente você está aí vivendo uma situação que aos seus olhos parece que você não precisa lutar, ou quem sabe você já entendeu que tem que lutar, mas é aquela situação que você diz: ou eu venço essa situação, ela vai me vencer, eu não posso conviver com isso, eu tenho que lutar para vencer. Então foi o que Ezequias fez. Existem situações que não há como conviver com elas, ou a pessoa vence definitivamente, aquilo cessa, aquilo deixa de existir na vida dela, ou aquilo vai destruí-la, né? Quantas pessoas estão aí viciadas, né? Ou a pessoa vence aquele vício, se liberta, ou aquele vício vai levá-la à morte. Quantas pessoas estão passando por situações que elas precisam vencer definitivamente. Para isso, muitas das vezes é preciso recorrer ao poder de Deus, porque não se conseguirá resolvê-las com as próprias mãos. Então, no domingo, às 9 da manhã, nós teremos na nossa sede essa reunião, a primeira reunião que acontece no domingo, a reunião mais importante, e depois às 19 horas nós vamos orar para que as pessoas tenham uma presença de Deus, se fortaleçam espiritualmente, mas estaremos realizando esse grande clamor em favor das pessoas que estão vivendo em situações consideradas impossíveis, para que Deus possa se manifestar e abençoá-las. O endereço da nossa sede é a Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Aqui nós estamos nas proximidades do Marília Shopping, Avenida República, 4729. Nós estaremos orando em seu favor, e Deus, Ele é Deus para transformar qualquer situação. Para Ele não há nada impossível, tá bom? Nós vamos ao intervalo, vamos assistir um clipe muito bonito, uma canção muito bonita com a banda Novo Nascimento, e depois, em seguida, a minha esposa com o quadro Sabedoria para a Vida, hoje falando a respeito do casamento, tá bom? E no final do programa, o momento da oração. Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Viamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Viamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Viamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabedoria para a Vida, com a pastora e psicanalista Aparecida Santana. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, neste quadro Sabedoria para a Vida, eu vou falar um pouco acerca do casamento. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Este versículo aqui fala de um casal que passou por dificuldades, passou pelas muitas águas, pelos rios, sofreram adversidades, passaram por conflitos. Contudo, no final, eles superaram, eles prevaleceram.
aquelas dificuldades não serviram para destruir o relacionamento deles. Pelo contrário, o amor deles foi ainda mais fortalecido, foi edificado. Então, esta é a vontade de Deus, que o casal possa crescer, evoluir no relacionamento deles, a ponto de alcançar a maturação no casamento. Ou seja, chegar àquele nível, àquele estágio em que as muitas águas, em que os rios não podem afogá-los, não pode destruir aquele relacionamento, porque o amor deles cresceu. Então, este casal aqui demonstra claramente que eles aprenderam a amar de fato verdade um ao outro e que o conflito, que as adversidades ajudaram, cooperaram para isso, certo? Então, a vontade de Deus é essa, que nós possamos crescer, evoluir e chegar à maturidade do casamento, onde nada pode mais destruir aquele relacionamento. Então, assim como, por exemplo, nós passamos pela infância, pela adolescência e chegamos à fase adulta, o casamento também passa por esse ciclo. Ele também passa pela fase infantil do casamento, pela fase da adolescência, até chegar à fase adulta, até chegar à maturidade. Então, a fase infantil, por exemplo, no casamento, representa aquele estágio em que o casal sonha, idealiza o casamento perfeito, em que eles pensam que serão felizes para sempre e que a vida deles será sempre um mar de rosa e que nada vai acontecer, que não haverá conflito algum. Então, é o estágio de intensa alegria, de muita emoção, de muita felicidade, de muitos sonhos. Essa é a primeira fase do casamento, a fase infantil, a primeira fase. Depois, em seguida, vem a segunda fase da infância no casamento, que seria aquele momento em que a criança vai para a escola e ela começa a interagir com outras crianças e ela tem novos conhecimentos, começa a aprender novas coisas e vai despertando a curiosidade nela. O casal também passa pela segunda infância no casamento, que é aquele momento em que eles começam a interagir com outros casais, começam a ter novas informações e começam também a questionar, começam a fazer comparações entre um casal, um casamento de alguém e o deles, e começam a fazer questionamentos. Depois dessa fase, então, vem a adolescência. Assim como um adolescente passa por um momento de crise, porque a adolescência é a fase intermediária, é a transição entre a infância e a fase adulta. Então, ou seja, a adolescência é aquele momento em que o jovem, ele entra em conflito, ele passa por crises, né? E tudo aquilo serve como uma preparação para que ele possa viver a vida adulta. O casamento acontece a mesma coisa. O casal passa por um momento de conflitos também. Então, vêm as adversidades, vêm os problemas, né? As circunstâncias difíceis e o casal está ali. Então, aquele conflito vem não para destruir o casal, mas sim para fortalecê-los e sim para edificá-los. Assim como o jovem precisa superar aquela fase da adolescência, superar bem aquela fase da adolescência e precisa elaborar o luto da infância, da inocência infantil, o casal também vai precisar encarar a realidade, entender que os conflitos vêm, que isto é a realidade e é inevitável, e eles precisam encarar tudo isso para poder superar aquele momento de crise. Eles precisam aprender, entender que aquela crise é passageira, que ela não vem para destruí-los, não vem para destruir, para rachar aquele casamento, aquele relacionamento, mas vem sim para fazê-los crescer, para edificar. É, na verdade, um momento de aprendizado, uma preparação para que eles possam entrar na vida adulta do casamento, para que eles possam alcançar a maturação do casamento, certo? Então, se o casal conseguir superar essa fase, esse estágio da adolescência,
com certeza eles vão chegar à fase adulta e vão viver juntos, unidos, em paz, em tranquilidade, harmonia, tá? Vão superar todos os obstáculos e vão aprender a se amar de fato e verdade. No próximo programa nós vamos continuar este assunto. Sabedoria para a Vida, com a pastora e psicanalista Aparecida Santana. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus eu entro neste momento em oração, juntamente com todas as pessoas que participam deste programa e que estão agora também com o coração, os pensamentos direcionados a te buscar, a te invocar. Existem muitas pessoas vivendo determinadas situações em que elas não têm como conviver com elas, ou elas usam a fé, lutam e vencem a situação, ou as situações serão capazes de destruí-las, porque são situações em que não há como conviver com elas. Assim como Ezequias, que estava condenado à morte por causa de uma doença, e o Senhor o despertou de que ele deveria lutar para vencer aquilo, assim também eu oro para que o Espírito Santo desperte aquelas pessoas que estão em situações em que elas precisam lutar e vencer. O Senhor possa despertá-las, dar a elas o entendimento de que é preciso lutar e a força para lutar, e que elas possam lutar e obter a vitória. Abençoe as reuniões que teremos neste domingo e que as pessoas, ao chegarem na Igreja do Novo Nascimento, tenham as suas experiências com o Senhor e obtenham respostas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, nós chegamos ao final do programa. Quero lembrar que o programa Existe uma Saída vai ao ar, o programa inédito, toda sexta-feira às 21h30 aqui na TV Sol, canal 13. Mas esse programa vai ser reprisado aí várias vezes durante a semana, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.